Olá, eu sou o Rodrigo Gomes e esse é o BDF Entrevista. Hoje é 22 de setembro, Dia Mundial Sem Carro. Mas não, ninguém vai ser proibido de usar carro não, tá bom, gente? A ideia é chamar a atenção justamente para os problemas que o excesso de veículos e que cidades pensadas para favorecer esse meio de transporte trazem para a população. E não são poucos os problemas. A gente tem pesquisas que indicam que a demora no trânsito é um dos principais problemas das cidades, que impactam diretamente a vida, a saúde, o bem-estar dos trabalhadores, que não conseguem ter tempo para outras atividades, para o lazer ou para o convívio familiar. Além, é claro, da poluição e dos acidentes. Para conversar sobre isso, o BDF Entrevista recebe hoje o geógrafo e pesquisador do BR Cidades, Rafael Calabria. Olá, Rafael, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, quem está nos acompanhando também. Rafael, primeiramente, qual é a discussão de fundo do Dia Mundial Sem Carro? Eu acho um ponto importante que você falou, Rodrigo. A ideia não é proibir, restringir, até tem projetos locais, às vezes, né, de restrição, mas, de fato, o governo, o poder público, né, até as empresas, a sociedade, tem que trabalhar para que seja mais vantajoso a pessoa se deslocar de outros modos do que de carro. Hoje a gente está vendo, né, de um bom tempo, né, mais de um século, que as cidades trabalharam para promover o uso do carro, né, criando viadutos, vias expressas, rodovias. Então a gente precisa reverter essa tendência, não é rapidamente que isso vai acontecer. E a ideia do Dia Mundial Sem Carro é promover esse debate, né, forçar, às vezes com ações locais. São Paulo já teve no passado, nesse período, fazia alguns eventozinhos, algumas experiências de ruas abertas, né, hoje o programa está um pouco mais consolidado. Então é promover debates para pensar essa lógica. Quais são as mudanças que a sociedade tem que fazer na infraestrutura, na gestão, nos contratos de transporte coletivo, para caminhar para uma cidade onde seja mais fácil não usar carro do que usar carro. Hoje não é a realidade ainda. Pontualmente, às vezes né? Eu costumo até dizer que para o centro de São Paulo, alguma centralidade de outras cidades também, as pessoas já costumam mais ir de metrô, de transporte. A gente precisa expandir essa realidade, né? Ser mais fácil se deslocar no geral de metrô, de bicicleta, a pé ou de transporte, do que se deslocar de carro. O que ainda não é a realidade, mas a ideia é caminhar nesse sentido. É muito curioso, né, que a gente, quando vê essa questão do trânsito, as pessoas falam, a prefeitura precisa fazer alguma coisa, a prefeitura precisa melhorar a via, precisa melhorar. Mas, na verdade, a gente tem trânsito porque a gente tem muito veículo na rua, não é isso? Exatamente, a gente faz essa brincadeira, né, que fala, a chuva causou trânsito. Não, a chuva com excesso de carro causou trânsito, não é só a chuva não congestionou a via. E a construção da cidade promove isso, né? Então, quando a prefeitura larga uma via, faz uma via, priorizou uma via, ela deixou de investir em corredor, em calçada, em ciclovia, em mais frequência do ônibus, por exemplo. Então, a cidade induz um uso excessivo do carro. Claro, também tem toda a questão cultural que também valoriza o uso do carro. E é isso. O que gera congestionamento é o fracasso desse modelo de cidade que a gente construiu no Brasil e no Ocidente, de forma geral, também, e em São Paulo também. O Brasil tem quase 130 milhões de veículos, dos quais cerca de 60 milhões são carros particulares, né? E eles estão mais concentrados nas grandes regiões metropolitanas. Rafael, é possível pensar cidades para esse modelo de deslocamento? Tipo, ou esse é um sistema sem solução, assim, desse jeito não dá mesmo? Não tem solução, porque o carro ocupa muito espaço para se deslocar por pouco passageiro, além de tudo é muito caro, né? Ele é excludente, tem pessoa... O Brasil criou ultimamente programas, né, de acesso, mas tem pessoas que não conseguem acessar o carro, tem pessoas que não conseguem pagar a tarifa do ônibus, que, né, é bem mais barato, que dirá ter um carro. E ele vai congestionar, né? No pico vai congestionar, os horários de viagem são, eles coincidem, né, com 8, 9 da manhã, com 5, 6 da tarde. Então isso não é suficiente. Tem alguns engenheiros que se dedicam a esse estudo. Um exemplo para ficar bem mais claro para quem está ouvindo. Os picos, né, de ir para a praia, né? Carnaval, Ano Novo, alguns feriados, costuma ter um congestionamento que dura ali cerca de 10, 15 horas contínuas. Por quê? É a quantidade de veículo passando pela rodovia ali, que hoje a gente tem 10 faixas, né? Usando aqui o exemplo de São Paulo e a Baixada Santista. A gente tem 10 faixas do sistema Anhanguera Imigrantes, e essas faixas têm uma capacidade máxima, que é de cerca de 1.000 ônibus, cada faixa, né? 1.000 carros por hora. Então, se você tem que descer aí 2 milhões de veículos, não tem mágica, né? Vai levar um tempo para passando, como uma piscina que você tira o ralinho, vai demorar horas para sair toda aquela água. Então, os carros vão levar horas também para descer. Teve um pesquisador um tempo atrás que falou que para atender essa demanda precisaria ter cerca de 40 faixas, não lembro agora o valor exato, mas eram dezenas de faixas
que você ia acabar ali com a Serra do Mar, num pedaço, para usar em 4 feriados por ano. Então não faz sentido querer atender essa demanda também, né? Claro. Nem se fosse possível, não faz sentido você querer atender, porque ia ser muito custoso em termos ambientais, em termos de custo, de infraestrutura e tal. Agora, um corredor de ônibus, ou um trem, como deveria ter, né? Um trem eficiente para a Baixada Santista, pode ter uma demanda, fazer a conta aqui do 1.040, 50, até mais de 100 vezes maior do que a faixa de carro. Então, é uma imposição. A gente precisa transportar pessoas de outra forma. Por mais que pessoas que gostem do uso do carro, tenham acostumadas, tem toda a cultura do uso do carro, não tem solução. A gente precisa transportar de outra forma. Quando é volume alto, né, com transporte coletivo, e volumes menores, tem a mobilidade ativa que também é mais eficiente do que o transporte individual. Então, é curioso falar isso, né? Mas o trânsito não é um erro do planejamento da cidade, é um resultado desse planejamento da cidade. As pessoas falam, São Paulo é ruim porque não foi planejado, aí tem trânsito. Não, ela foi pensada para ter esse trânsito hoje e ela está falida. Inclusive, outro relato aqui, só para mostrar um exemplo bem concreto para as pessoas, está tendo um debate lá na Vila Mariana, aqui em São Paulo, para quem não conhece, de um novo... A Prefeitura quer fazer um novo túnel para resolver o trânsito, todo esse discurso já enlatado, ultrapassado. E o próprio estudo do túnel fala que em 14 anos vai estar, segundo eles, que está errado, vai estar saturado. O que está errado, porque a gente está vendo hoje que em muito menos tempo vai estar saturado, mas você vê que até o estudo sabe que vai saturar porque existe um estímulo ao uso do carro. Eles estão sendo otimistas defendendo o trânsito, né, falando isso. A gente sabe que vai ser talvez em menos de um ano que estaria saturado, espero que não faça, mas se vier a fazer. Então, é sabido, a engenharia tem dados que mostram isso e, de fato, não tem solução numa cidade voltada para o carro. Dessa forma, o túnel que o Rafael cita é o túnel da Sena Madureira, que é ali na região do Ibirapuera. E essa coisa da saturação é muito impressionante, né, Rafael? Porque é isso. Se você estimular mais vias, você estimula as pessoas a terem mais carros. Ou seja, o problema não é, né? O próprio conceito carro de passeio devia ser um conceito efetivo, né? As pessoas deviam usar o carro para passear, para deslocamentos de viagem, não para o cotidiano, para o trabalho. Para isso a gente precisaria ter transporte público de qualidade, né? Por que é tão difícil reverter essa lógica, Rafael? Por que a gente não consegue sair dessa dinâmica da cidade pensada para o carro? Porque a gente continua nessa. A gente já tem 3 faixas nas marginais. A gente continua com ideias de abrir mais faixas, mais viadutos. Por que é tão difícil mudar esse conceito? As faixas das marginais, inclusive, também se saturaram em, se não me engano, 5 anos. Hoje o trânsito está muito pior. E aí, como as pessoas têm que chegar na via nova, piora na via e no entorno, que é o conceito que você está falando, é o conceito de trânsito induzido. Que, na verdade, é o conceito de demanda, né? Quando você põe uma coisa, você estimula as pessoas a usarem. As ciclovias, por exemplo, por anos foi aumentando um pouquinho o uso, ainda hoje não está estourado, porque não fechamos uma rede em São Paulo de ciclovias, mas você estimula aquela demanda. Você pode estimular para o metrô com a linha Lilás, quando também esvaziou ali o corredor da Ibirapuera um pouquinho, né? Mas teve uma migração. Você pode estimular para a bicicleta ou você pode estimular para o carro. Eu acho que tem vários motivos que levam a ser difícil mudar essa cultura. Primeiro, é a questão, né, do lobby, da cultura, propaganda ostensiva de veículo. Sempre nas propagandas o veículo também está em cima da montanha, né, correndo. Ninguém faz propaganda de veículo na Rebouças às 6 da tarde, né? Sempre está num lugar lindo. Ou então fecha o 23 para o carro ficar passeando na via expressa. Mas a propaganda, né, ela é muito pesada, ela é muito importante. Eu acho que também tem uma questão contraditória de que o trânsito chama a atenção. Ele ocupa muito espaço, então você vê aquele monte de carro parado e fala, nossa, precisa melhorar. Tem aquelas fotos famosas, né, que uma fila de carros parados e um ônibus tem mais gente do que um trecho enorme de uma via expressa com 4 faixas parado, porque o ônibus articulado leva 120 pessoas. Então essa questão de ocupar espaço, eu acho que chama atenção imediatamente das pessoas na rua também, de precisa resolver esse congestionamento. E junto com o lobby também a gente não pode negar, né? Esse lobby que é mais de século rodoviarista, né, automobilístico, ele constituiu uma escola, uma cultura. Então tem técnicos formados nessa lógica de achar que você tem que resolver o trânsito do carro, né? Tem engenheiros que defendem essa lógica ainda hoje em São Paulo. Então ele formou uma escola, né, uma linha de pensamento dentro da engenharia voltada para o carro. Tem um manual muito importante, que é quase uma bíblia para essa galera, que chama High Capacity Manual, que é um manual de rodoviarismo, digamos assim, que as últimas versões, só nesse século, passaram a abordar transporte coletivo, bicicleta. Então, tem uma produção técnica que defende esse lobby também. E teve até alguns pesquisadores aqui de São Paulo que falaram que, no começo do processo,
lá em 1930, quando começou a fazer, por exemplo, o Prestes Maia fez o anel viário do centro, né, que é aqui de São Paulo, que é Ipiranga, São Luís, a Rua ali da Câmara, a Senador Queiroz, gerou impacto na cidade inteira, porque a cidade inteira era meio que aquilo ali, né? Então, gerou impacto e a população achou que foi bom. O impacto inicial também tende a ser bom, o impacto fora do pico tende a funcionar. Então, acaba retroalimentando essa ideologia, vou chamar assim. A ideia de que vai funcionar. Em algum momento você vai resolver E aí a esse pessoa problema. acha que o pico é o erro. Ah, não, agora no pico condicionou, não vê que é parte daquele programa. Então, é um pouco, é um debate complicado, mas não é tão simples assim. E também, né, o conforto, né? O carro você sai da sua casa, vai pro lugar que você vai parar, você vai com ar-condicionado, sozinho, né? Então, eu acho que é um debate que vai impactar alguns privilégios, mas também alguns interesses e alguns costumes, né? Então, eu entendo que, assim, nos parece óbvio para quem para estudar um pouquinho. Me surpreende ainda ter técnicos que acreditam nisso, né? Porque o cara está estudando o tema e não consegue entender. E continua batendo nessa tecla. Agora, culturalmente, é um debate difícil ainda. Mas aproveitando isso justamente, assim, a gente tem tido ações para reduzir o espaço dos carros, inclusive para reduzir a velocidade dos carros, que é um tema, assim, na gestão do Fernando Haddad, quando ele era prefeito de São Paulo, a gente teve iniciativas nesse sentido e foi um grande debate público, mas infelizmente muito enviesado, né? Mas por que essas ações são importantes? Assim? Que impacto que elas causam? Justamente até nisso que a gente está falando de reduzir o trânsito, né? Quando você reduz a velocidade dos carros, quando você reduz o espaço e coloca faixa exclusiva de ônibus, que impacto que você traz? Então, é curioso, porque o impacto, ele sempre é muito bom, né? A prefeitura, até na gestão Haddad, conseguiu comunicar um pouco, perdeu alguns debates, mas, por exemplo, as faixas exclusivas se consolidaram. Elas têm até hoje apoio, se não me engano, mais de 80%, né, de uma pesquisa que eu tinha visto. Então, a população percebe que foi bom. É importante colocar, né? O Haddad fez as faixas de ônibus, as ciclovias, abaixou a velocidade e a cidade ficou quase 10 anos sem recorde de congestionamento. Porque o impacto foi positivo, ele é um pouco difuso, né? Eu acho que é curioso isso, né? Que o prejuízo para a pessoa é pontual. Então ela vê aquela rua dela que mudou. E o benefício ela é difuso, então é um pouco difícil você consolidar isso e registrar isso, né? Agora, a prefeitura é essencial, porque na época do Haddad se promoveu, né, com o secretário Tato, Melo Franco no desenvolvimento urbano e outros, se promoveu esse debate, conseguiu-se avançar, algumas cidades copiaram as ciclovias, Fortaleza fez ciclovias e faixas depois de São Paulo também, Guarujá fez ciclovia, várias cidades deram ciclovia e faixas de ônibus, e eu sinto que teve um avanço. Agora, as gestões que a gente tem hoje, tanto em São Paulo quanto em outras, né, o Melo em Porto Alegre, o ex-prefeito, né, Fuad, acabou falecendo em BH, e alguns outros, eles destroem o debate. Você vê aqui em São Paulo, o Nunes está com um projeto de gestão, né, o programa de metas, com 15 obras rodoviaristas e 2 corredores que estão super atrasados já, o Aricanduva e o Radial Leste. Então, aí insistindo no túnel Sena Madureira, insistindo em um túnel na JK, nova marginal, fazer uma avenida no meio da Vila Olímpia. Então ele tem muito espaço na imprensa pautando um debate completamente errado. Aí vendendo que a Sena Madureira é um corredor junto com a JK, sendo que nem tem ligação de volta, né? O túnel Ayrton Senna não liga com a Sena Madureira, a Sena Madureira vai dar na Ricardo da Fé, não fecha corredor nenhum, né? Enquanto você tem já Bandeirantes atendendo esse suposto corredor, você tem a linha Lilás, que é recentemente inaugurada no metrô, a linha Verde, que tem complementação. Então, ele distorce completamente o debate, às vezes sem muito contraponto, né? Então é muito ruim quando uma prefeitura não promove o debate. Porque existe uma relação, a população quer mais espaço para carro, alguma parte da população, pelo menos. Sim, o prefeito precisa ouvir a população, mas ele precisa se pautar por Pela argumentos, solução pela urbana, solução né? urbana, pela lei federal da mobilidade, pelo plano diretor de São Paulo, né? Pelos especialistas que discutem o tema, temos universidades, temos grupos, ONGs. Exatamente. Então ele tem uma tarefa também de promover o debate. Claro, ouvir a população da melhor solução de corredor de ciclovia, mas entre opções viáveis, e não a população também quer coisas, né, desumanas, numa reação ali a um assalto e tal, né? E sabe o que é curioso quando você aponta isso, Rafael? Desculpa te interromper, mas é que assim, as pesquisas que falam de mobilidade, elas mostram um grande contingente de pessoas que se desloca a pé. Sim, Não é nem de transporte coletivo, nem de carro. Um contingente que vem crescendo de pessoas se deslocando por bicicleta, né? E no transporte coletivo, efetivamente, uma queda do número de pessoas, mas que está um pouco relacionado, não sei nem se um pouco, você pode me dizer melhor, com a tarifa que aumenta exponencialmente a cada ano, né? Cada
4 anos, quando não tem eleição. Mas ainda assim, São Paulo tem mais pessoas no transporte do que no carro e muito mais pessoas a pé. A gente costuma dizer, em São Paulo, e a média no Brasil também é meio que essa, né? De um terço, um terço, um terço. Um terço a pé, um terço e bicicleta, né? Um terço, mas a maioria desse um terço é a pé. Um terço transporte coletivo e um terço carro. Mas nas cidades grandes, esse um terço é muito menor para o carro e muito maior para o pé. Então, em São Paulo, se não me engano, são 34% de a pé, 30 e tantos por cento de transporte, um pouco menos, e 28% de carro. Então, tem menos pessoa que anda de carro, só que é uma população mais abastada, com mais poder de impacto na imprensa, né, na mídia tradicional. Na Câmara dos Na Câmara Vereadores. dos Vereadores também, né? Então, é um terço mais poderoso, é um 28% turbinado ali. Então, é isso, já é uma minoria, poderia ser muito mais. Eu tenho visto as cidades com tarifa zero, a gente vai falar depois disso, né? E as possibilidades que a cidade tem já no plano de mobilidade de melhorar o transporte, a gente poderia chegar muito mais usuários de transporte em São Paulo sem muito esforço da prefeitura. Mas a prefeitura está, né, há 10 anos caminhando no sentido contrário, né? Fechando espaço, liberando mais espaço para carro. Então é muito triste você ver isso. E eu tenho visto recentemente população também cobrando, a galera falando, se tivesse eu usaria, né? Se fosse bom. E até eu atuei muito tempo no IDEC, né, debatendo muito com a imprensa, dando muita entrevista, e eu via muito até a imprensa melhorando a abordagem e problematizando, né, e falando com usuários de ônibus, com ciclistas. Então eu sinto que o debate popular... e outra coisa, agora a gente está vendo os bairros reagirem. População da Serra Madureira irritadíssima com tudo, população da Vila Olímpia se levantando também agora contra a duplicação da Alameda Ribeirão Claro. Então a gente está vendo o debate popular mais avançado que o prefeito Ricardo Nunes e que outros prefeitos também em outras cidades. Claro que não é maioria, ou talvez não seja consenso, mas já tem muito mais gente ciente de que essa solução não dá mais. De que o túnel Serra Madureira vai infestar de carro ali a Serra Madureira, vai piorar o trânsito da região, vai piorar a região ali da Maurício Clabim, da Chácara Clabim. Então acho que o debate está mais avançado que a prefeitura hoje. Inclusive é curioso essa coisa do túnel, né? Porque ele naturalmente tende a atrair mais veículos que vão passar por lá e que antes talvez nem passassem, mas vão passar a usar aquele caminho porque agora ele está disponível, né? Não tem muito como fugir disso. Mas, por outro lado, Rafael, a gente ainda tem o problema de ter um transporte coletivo, vamos dizer, insuficiente de alguma forma, tanto em quantidade quanto em horários, mas também em qualidade, né? E se for no caso do metrô, então, o metrô é extremamente restrito ainda na cidade de São Paulo, né? E nos outros estados, então, e cidades, muito menos ainda, né? Por que é tão difícil o poder público encarar a necessidade de investir em transporte público? Por exemplo, um túnel como esse, que a gente estava comentando tanto, ele é muito caro também. O metrô, a gente entende, é muito caro você construir metrô. Mas então, por que o poder público opta por um e não pelo outro, né? Para priorizar? Olha, é uma questão de orientação política, né? A gente fez esse debate lá na Serra Madureira, o túnel vai custar, agora está 700, 600, quase 1 bilhão, mas vamos por aí, 800 milhões de reais. Dá para fazer mais de 20 quilômetros de corredores. Isso é o maior corredor Santo Amaro, que vai do Terminal Bandeira no centro até Santo Amaro na Zona Sul. Então o dinheiro, ele está tendo uma opção política de ir para um caminho em vez de ir para o outro. A prefeitura não faz metrô, poderia ajudar, mas não, é o Estado, né, mas não faz. Mas ela poderia fazer corredor. O plano de mobilidade prevê dezenas de corredores que estão nem debatidos, inclusive na Serra Madureira. Ciclovias são mais baratas, ainda daria para fazer mais de 1.000 quilômetros de ciclovia com o custo do túnel da Serra Madureira. Então, de fato, é uma opção. É claro que assim, a obra do metrô demora bastante tempo também, gera muito impacto e às vezes incomoda ali, né, assim, impactar algum patrimônio, alguma região mais ambiental, que a gente está tendo um debate lá no Parque da Chácara do Jockey, mas pouquíssima gente se opõe a uma obra de metrô, né? Então, talvez... Eu nem acho que a questão de não recolher os frutos atrasa. Eu acho que é mais uma opção política. Mesmo o governo do estado, o Tarcísio hoje, por exemplo, tem debatido aqui em São Paulo, várias linhas de metrô estão começando a ter debates e estudos. Não que a obra tenha começado, né? Está só numa fase ainda inicial. Mas ele também está querendo fazer outra rodovia para Santos, está querendo acabar o Rodoanel. Enfim, o Rodoanel agora também já é leite derramado, essa ideia do Rodoanel. Está querendo ampliar rodovias com pedágio, né? Enquanto o dinheiro poderia ir para outros lugares. Então, ainda assim, ele tem uma lógica super rodoviarista, né? Assim como o Dória também com a Tamoios. Então, mesmo o governo do estado parece bom, né? Porque São Paulo é o único estado que tem feito bastante metrô no Brasil.
né, com agora a linha 6, a, mais linha 2, né, estão ampliando e tal, Linha mas 19 está prometida já há tempos também. ainda é muito aquém do que poderia ser. Imagina se tivesse pegado todo o dinheiro da Tamoios, do Rodoanel para fazer metrô, a gente estaria com uma rede muito maior em São Paulo, que poderia ter, deveria ter, o plano do metrô até ter, mas mesmo o pouco que se faz ainda é menos do que poderia se fazer se a orientação política do governo estadual e da prefeitura hoje fosse uma mobilidade sustentável. Pelo contrário, né? A alternativa tem sido ampliar modelos de privatização, sobretudo por metrô e Além disso, CPTM, aqui em São Paulo, mas não só, né? Pelo Brasil, a gente tem as propostas de privatização sendo cada vez mais ampliadas, né? E esse modelo, ele não traz, pelo menos a gente viu aqui em São Paulo até agora, foi caos, né? A operação da linha 9 Esmeralda se tornou um caos desde que ela foi concedida, e as outras linhas não houve melhora nenhuma significativa até agora nesse modelo de concessão. Mas esse tem sido a solução apresentada, né? Por que isso não vai para frente, Rafael? Qual que é o problema quando você usa a concessão, a privatização para o transporte coletivo? É curioso que eles estão adotando no trem, no metrô, a lógica do ônibus, uma concessão que o empresário domina e controla e tal, e estão surpresos que está dando o mesmo resultado ruim. O que tem acontecido eu acho que alguns erros também de visão desses governantes, até um outro membro do governo federal também repete essa ideia, tem apoiado, mas existe uma ideologia equivocada de que o transporte, de que a tarifa cobre o custo do transporte e que o transporte seria, entre aspas, lucrativo, com qualidade, né, óbvio. Dá para ser lucrativo, mas sem ter qualidade. E acontece que a tarifa não paga o serviço com uma frequência. Porque para a tarifa pagar a conta, o ônibus tem, o metrô, o trem tem que estar ali cheio com todo mundo pagando para fechar aquela conta ali. Só que fora do pico, de madrugada, em final de semana, não, aliás, nunca é para estar lotado, né? E fora do pico não vai estar mesmo lotado. Então essa conta não fecha. Só que no ônibus, historicamente sempre foi ruim também, né? Não é novidade. E eles foram precarizando na periferia onde não é rentável, nunca se fez linha, então vai se reduzindo o horário, né? Aumentando intervalo e tal. E o setor meio que faz a conta fechar e, óbvio, não estou falando aqui que o empresário não lucra, para eles fica lucrativo nesse modelo de má qualidade. Uhum. E no trem, eu acho que foi um choque da mudança, né, que passou a adotar esse projeto ruim, o empresariado, obviamente, reduz o investimento, porque não está tanta receita, o trem fora do pico e a qualidade, e a gente está estudando até pedir dados recentes para estudar uma suspeita de que estão reduzindo o horário também, porque o custo dele é cumprir horário, então, por óbvio, além de tirar manutenção, como a gente está vendo com o aumento de quebras, eles vão reduzir intervalo também. Apesar de como o metrô é muito frequente, então às vezes vão tirar ali 10 segundos, 20 segundos, que parece bobagem, mas para quem vê aquela multidão chegando no metrô, 20 segundos é o suficiente para lotar o metrô. Grande. Então, a gente pediu esse dado para analisar se está tendo pior da qualidade, mas a lógica tende a isso. Se não tiver tido agora, vai ter em pouco tempo. E aí você junta isso a um sistema da CPTM, que é um sistema do século XIX, né, de infraestrutura, que teve pouquíssimo investimento. Pontualmente, o governo do estado até melhorou um pouquinho mais as linhas que foram vendidas, né, que é a 7 e a 8, mas que a CPTM ela tinha um controle sobre aquilo e ela tinha recursos para investir o que era necessário para manter funcionando. E o empresário provavelmente deve ter tirado algumas seguranças, algum processo de manutenção, ou também uma falta de experiência por não estar a tempo no setor, então as falhas estouraram. Uhum. E a perspectiva é que piore em termos de qualidade, talvez não tanto em falhas, porque a segurança é um tema que eles vão ter que abordar, mas em termos de qualidade, frequência, de idade do ônibus, do vagão, né, do trem. E aí o exemplo mais claro disso é o Rio de Janeiro, com a Supervia, que é uma concessão de 98, que está desde 98 nesse sistema de reduzir o horário para encaixar a conta, reduzir custo, aumentar a tarifa para tentar receber mais e expulsar passageiro. Hoje é a tarifa mais cara do Brasil, R$ 7,50, a tarifa da Supervia. Estamos chegando quase a R$ 10 uma tarifa de metrô. Um serviço pavoroso de ruim. Já duas empresas, agora a terceira empresa faliu e devolveu a concessão, então agora o governo do estado do Rio está assumindo a operação de novo do sistema, porque a conta não fecha. Então, no primeiro momento, a empresa dá um banho de loja, arruma as plaquinhas, fica bonitinho, que nem estão fazendo nos terminais de ônibus de São Paulo, mas ao longo do tempo o modelo começa a se esgotar, que nem o trânsito, né? Começa a ficar muito caro, aí o cara quer cortar serviço, aí o cara quer aumentar a tarifa, expulsa passageiro, precisa cortar mais porque vai perder a arrecadação, expulsando o passageiro. Então é um modelo que não fecha, não dá
para um sistema de transporte se ancorar na tarifa. É preciso mudar essa lógica. Além disso, as PPPs, elas são contratos longos que o empresário domina a infraestrutura e tudo, dá muito poder para o cara poder manejar ainda mais e precarizar mais o serviço. Então, o ônibus já tem buscado em algumas cidades modelos de contrato que dão menos poder para o empresário, dividindo as atividades em múltiplos empresários, por exemplo. Então a gente precisa mudar esse modelo. Não vai ter solução. Infelizmente, o cenário para a CBTU de Belo Horizonte é semelhante. Se manter a lógica, espero que tenha um debate um pouco melhor para a CBTU de Recife, tende a ser a mesma lógica. E em todas que o Tarcísio fizer aqui, vai ser um pouco esse rolo. Um exemplo bem claro disso, inclusive. A linha 7 foi concedida agora, que, para quem não conhece São Paulo, é a linha que vai para o interior, sentido Jundiaí e Campinas. E é uma linha que hoje funciona como CPTM, com aquela frequência de trem, com uma promessa de ter um trem regional para Campinas e um trem metropolitano Jundiaí e Campinas. Só que a linha 7, em alguns trechos, ela só tem as 2 pistas da CPTM, ainda divide com cargas, que às vezes passam, trem de carga. Então tem uma demanda super antiga de fazer mais linhas, mais trilhos de trem, para que o trem possa desviar, passar outro e tal. Na verdade, a gente precisaria de uma linha nova, porque essa linha tem um desenho do século XIX de um trem de baixíssima velocidade. Antigo. Muito, muito antigo. Mas trabalhando com o mínimo que os caras trabalham, precisa fazer mais uma ou talvez 2 trilhos. E está se esperando que o empresário vá fazer, então vai ficar para 2031 a operação do trem local. E se mantiver esse modelo, não vai sair isso. O cara não vai investir num trilho novo de 70, quase 100 quilômetros, né, para Campinas. É um custo muito alto, vai ter desapropriação, vai ter obra também de relevo, né, enfim, colina e tal. Então é um preço alto. Eu acho muito difícil que a gente não veja, se for sair nos próximos anos, o governo injetando mais dinheiro, fazendo aportes emergenciais. Porque o empresário... prática, é o que aconteceu, por exemplo, na linha amarela, né? Exato. É que a linha amarela tem um pouquinho de uma vantagem, que é uma infraestrutura nova, foi feita agora em 2010, né? Então não se compara com as linhas das PTV que são do século XIX. Então, a Via 4, a Via Amarela, ela tem um pouquinho essa vantagem, então a galera ainda para, não, é bom, tem ar-condicionado, tem musiquinha, sei lá o quê, mas com o tempo vai entrar nesse modelo. Não tem perspectiva boa nem para a linha 4, que é mais bonitinha, mais... É isso que você falou, né? Novinho e tal, mas mesmo sendo novinho tem dado problema. Sim, é novinho. Certa rotina já. E né? a perspectiva é piorar. E é curioso da linha amarela, que a gente já se conhece há bastante tempo, já fizemos muitas reportagens juntos, e a linha amarela ela tem um sistema de pagamento que é diferente do pagamento que a gente faz para o metrô convencional. Então, quando a gente paga o metrô, a gente paga a tarifa para o metrô, mas para a linha amarela a gente paga, mas é o governo do estado que paga e paga uma tarifa muito maior do que a gente efetivamente paga, né? Então, assim, é um empresário fazendo um investimento sem risco, né, na prática. Exato. Mas, Rafael, apesar dessas más notícias todas, a gente tem cidades pelo Brasil investindo em programas de tarifa zero. No geral, são programas de tarifa zero para ônibus, né? A gente não tem ainda programas de tarifa zero nos trilhos que eu me lembro. Tem um em Teresina. Tem um em Teresina. É, do governo do estado do Piauí. Muito bom saber disso, que essa era uma novidade para mim. É. E queria que você falasse um pouco desse modelo que está surgindo de tarifa zero. O que esse modelo traz de novo? Ele funciona? Ele tem perspectiva de continuidade ou é uma coisa que pode se esgotar no curto prazo? Eu acho que é contínuo, acho que precisa ter um apoio maior do governo federal, do governo estaduais, que é o debate que a gente faz também, vou entrar depois nisso. Mas é curioso que, assim, em alguns casos é um prefeito com uma missão política, com visão, né? O caso de Maricá, Paranaguá também, o prefeito lá fez um debate mais interessante. Alguns outros casos, não vou aqui se lembrar todos, que quis fazer um projeto e avançou. Outros casos, retomando aqui o que a gente estava falando antes, a tarifa zero veio por uma falência do modelo atual. Porque numa cidade pequena, né, 80, 100 mil habitantes, o uso do ônibus é muito menor. Às vezes a pessoa consegue atravessar a cidade andando para ir trabalhar ou para quem não tem dinheiro. Então o uso em cidades pequenas é muito menor do que São Paulo, Rio, Recife e tal. Aí tem menos arrecadação. Boa parte de quem usa é gratuito, porque não paga, né? Idoso, estudante e tal. Dos pagantes, boa parte tem vale transporte, né, da empresa. E do Vale Transporte, boa parte é servidor municipal com Vale Transporte da prefeitura. Então, aqui as prefeituras, aí, né, o sistema vai ficando fraco, né, com pouca gente. Algumas cidades o empresário devolveu o contrato, não aguentou, porque não estava nem com má qualidade, estava lucrativo para ele. E a prefeitura assume. E aí a prefeitura vê que ela já paga, às vezes, até um subsídio, algum complemento, já paga o Vale Transporte, tem que ficar fiscalizando fraude do dinheiro e tal. Segura a gratuidade, porque a prefeitura paga para o empresário pela gratuidade. E aí
ela pode economizar a fiscalização de fraude, tirar a tarifa e bancar tudo. Às vezes fica até mais fácil. O caso que a gente comprou, por exemplo, de Formosa, que é uma cidade no entorno do DF, teve uma demanda, o prefeito estava lá já com a conta no pescoço, assim, e teve uma demanda da assistência social por uma linha que levasse do centro ao CRAS da cidade para a galera pegar o Bolsa Família. E o cara falou, bom, se for fazer uma linha gratuita, vamos por tudo gratuito já. E ele não foi estudar Maricá ou a política de tarifa zero e tal. Ele adotou, e depois que ele viu os benefícios, a galera usando mais o transporte, a galera circulando mais, o comércio gostou da política, aí que ele foi estudar. Ele até falou, aí que eu lembrei de 2013, né, esse debate da tarifa zero. Então, é uma solução, às vezes, local, assim, porque o modelo atual está muito, muito, muito falido. Não é pouco, não. Mesmo nas cidades pequenas também está falido. Agora, o que é relevante, né? As cidades estão conseguindo fazer isso, e aí alguns exemplos estão repercutindo em cidades vizinhas, né? A Grande Fortaleza tem várias cidades que adotaram, o Grande BH tem várias cidades, interior de São Paulo tem bastante cidade adotando também, porque vão vendo o benefício da outra cidade. Teve o caso de Mariana, cidade histórica de Minas, que Ouro Preto ficou até bravo, que estava tomando, Roubando a os galera passageiros. falando bem e tal, né? Mas vai repercutindo, porque os benefícios, eles são tremendos, assim, a galera circula mais. Teve uma audiência em Minas, muita gente, muito prefeito alegando que a galera conseguiu maior frequência no SUS, conseguiu ir na consulta marcada, aí na UBS e tal. O comércio arrecada mais, a população circula mais, não teve nenhum estudo ainda, mas teve relatos, né, até de saúde mental, da galera podendo sair de casa, ir na praça, ir jogar xadrez, que seja, né? Claro. Relatos de educação também, da galera indo para a escola. Tem um relato muito bonito também de Mariana, da galera que mora no bairro afastado, indo para o centro vender a produção da sua hortinha no bairro rural, né, e tal. Então, assim, os impactos são muito, muito legais, muito bonitos mesmo. São Caetano está começando a identificar, aqui na Grande São Paulo, está começando a identificar a redução do trânsito pela tarifa zero, com reclamações da Uber e de empresas de estacionamento privado. Então, assim, né, não que tenha que impactar a empresa, mas vai impactar, porque o comércio dela mexe com isso, mas os benefícios são todos positivos, são todos positivos. O impacto não é tão grande, as cidades alegam de 1 a 2% do orçamento, porque não conseguiram uma outra fonte, então cobrem ainda com o orçamento. Então é uma política muito grande. A gente tem hoje 130 e tantas, mais 130 cidades com tarifa zero, não vou nem falar exato, porque senão fica desatualizado rapidamente. Mais 130 cidades e pouquíssimos relatos de cidades que retrocederam. Então mostra uma política sólida, muda a gestão, o prefeito mantém, alguns reclamam um pouquinho, mas mantém, porque a política se impõe socialmente também. Então é uma política muito, muito boa. O que falta agora é um pouquinho mais do debate da fonte de financiamento. O governo federal se atentou ao tema, né, e pode abraçar isso. Vamos falar disso depois, mas já nas cidades tem sido muito, muito bem sucedida. E cada vez mais cidades tentando, né, estudando, Mas mostra aí- que para em pé. Você me deixa fazer o advogado do diabo agora, de usar um recurso que eu não gosto, de argumentação, mas e para cidades grandes? É viável? As cidades vão conseguir bancar esse? Eu acho que é viável, que as cidades grandes elas vão ter um desafio da escala. Então, por exemplo, a gente tem visto aumentos do uso do transporte em cidades com tarifa zero da ordem de quintuplicar, triplicar o número de passageiros. Cidades maiores é um pouco menos, porque já tem um uso maior. Então, tem se falado aí em 30%, 40%, 50%. Mesmo assim, se você tiver que aumentar a frota de São Paulo, que seja em 30%, são 8 mil ônibus, 6 mil ônibus mais ou menos. Você não adquire isso rapidamente. Então precisa ter, acho que um pouco mais de cuidado pelos benefícios da política. Não é um problema da política, é porque ela é tão boa que vai precisar de mais investimento. E as cidades maiores também tem uma questão da relação com o trilho, né, de não disputar passageiro com o metrô, então precisa ter uma política integrada com o metrô e o CPTM, mas não é impossível, ela só tem uns passos a mais que a cidade pequena não tem tanto, porque o uso estava tão baixo na cidade pequena que ela consegue até recepcionar esse passageiro novo. Absorve com Muitas mais criaram linha facilidade. nova, compraram frota nova, mas aí com 3 ônibus você resolve às vezes na cidade menor. Então na cidade grande acho que a escala dificulta. Só que também SP Trans, BH Trans, EPTC, Mob Rio tem mais capacidade de gerir, então poderiam estudar melhor isso. Falta também nas cidades grandes a vontade política de abordar. Belo Horizonte, por exemplo, está com um projeto muito interessante na Câmara de uma política, de um projeto de financiamento usando o Vale Transporte, usando recursos das empresas que já pagam o Vale Transporte hoje, e o prefeito está de costas para o debate. Então, eu acho que o desafio inicial das cidades grandes é vontade política, e depois, junto com o debate, ouvindo, né, a população, os moradores do bairro, você conseguiria resolver
essas questões, mas tem alguns desafios um pouco maiores que as cidades médias. Legal. E recentemente o governo Lula anunciou, né, alguns estudos sobre um projeto de tarifa zero, uma nacionalização desse tema. Você tem acompanhado essa discussão? Não sei se tem informações novas, porque a gente sabe que foi só a encomenda de um projeto, mas o que o governo federal poderia fazer nesse sentido? Isso é muito, muito interessante. O governo federal tem vários projetos no Congresso, inclusive, debatendo esse tema. E eu acho muito importante nacionalizar porque é um problema estrutural no Brasil, né? O modelo de gestão é ruim, a desigualdade social que leva à exclusão da tarifa também é nacional, né? Então tem vários... A mobilidade também, ela é uma atividade de deslocamento, então ela naturalmente supera as fronteiras municipais, né? Tem grande São Paulo, tem grande BH, grande Rio, as cidades pequenas do interior também tem aquela cidade de polo que tem hospital de referência, então tem uma questão regional, por isso é importante também que os estados abracem o tema, mas o federal é quem tem que dar o tom, né? O tom político e o tom da política pública. E é um desafio um pouco porque o setor ele é muito mal regulado hoje, então você não tem nem infraestrutura de fundos de repasse de recursos. Você tem cidade que não tem contrato, não tem plano de mobilidade, então essa várzea, essa máfia local que é o sistema de transporte, como costuma se chamar, né, os oligopólios locais de transportes, eles trabalharam para ser desregulado, então hoje dificulta até para o governo federal fazer um programa, mas é possível. Agora, para organizar tudo isso, na minha visão, né, o debate que tem até feito muito com o Ministério das Cidades, que agora a única novidade que eu tenho é essa, o Ministério das Cidades também começou agora a acompanhar também o assunto, é que a gente precisa organizar isso. E o que eu acho que a tarifa zero ela pode ser o mote político para acelerar essa necessidade. Mas o que acontece? Né? A União não vai adotar a tarifa zero, ela vai apoiar municípios a adotar a tarifa zero. Então é um trabalho indireto. E aí é um pouco difícil, né? Porque a União tem que cobrar da prefeitura ali a transparência, o controle, o contrato, o plano de mobilidade. Então tem um aspecto indireto que não permite que a União adote no Brasil inteiro para o ano que vem. Assim, eu acho que isso é praticamente inviável. E o que eu acho importante, que o governo federal use o que o Ministério das Cidades tem feito em termos de qualidade, de gestão, e já faça um projeto de qualidade, não só de tarifa zero, mas de governança da tarifa zero, de integração, de qualidade. E aí, até pela característica do governo federal, tende a ser mais gradual. Então, o que eu acho que é mais factível de acontecer é o governo começar um programa com algumas cidades fazendo o financiamento, a governança, cidades que já têm um plano de mobilidade, já têm um contrato de ônibus em andamento, e ir caminhando, assim como o Ministério já tem feito com refrota de ônibus elétrico para o poder público, já tem feito com o programa de apoio a plano de mobilidade, então ele já tem aqueles apoios, e eu acho que agora com o apoio do governo Lula vai acelerar essa ideia, mas assim, é bem factível, tende, por exemplo, se conseguir uma melhoria da forma de gestão do Vale Transporte, sem impactar até cidades que nem estejam no programa, que já tem tarifa zero hoje, como é o caso de Paranaguá, que tentou usar esse recurso, Vargem Grande. Então eu acho que tem muito potencial, mas não vai ser, não sei se alguém está esperando isso, né? Tarifa zero no Brasil inteiro para ano que vem. Mas vai ser eu acho que vai ser uma guinada na forma como o transporte é mal gerido no Brasil hoje. Mas sabe o que é curioso? Porque você falou dessa questão de regulamentação, e quando a gente teve aqui em São Paulo, junho de 2013, todas as discussões que decorreram daquilo, a gente teve uma CPI na Câmara Municipal, que teve uma longa discussão sobre os contratos de transporte e tudo mais, e uma das principais questões que se chegou ali era que a remuneração por passageiro era um grande erro, né? Só que isso não se resolveu. Então, assim, além de tarifa zero, a gente teria uma possibilidade de pensar uma regulamentação dos contratos de transporte, ainda que seja com concessão, mas que fosse uma regra mais benéfica para o município, mais benéfica para a população, que não seja isso, porque é isso, remunerar por passageiro, encheu mais, ganhou mais. Ganhou mais, exatamente. Esse eu diria que é o ponto talvez mais urgente, assim, porque o padrão no Brasil ainda majoritário é pagar para passageiro, essa lógica de que quanto mais lotado, mais rentável, local, né, periferia, principalmente, que é muito amplo, né, o bairro é muito difícil de catar passageiro, precariza o horário, né, e tal. Então, o pagamento passageiro é essa lógica que mercantiliza o transporte, que faz tratar como uma mercadoria e não como um direito. Então, é a raiz do problema. E aí, um ponto inicial é as cidades que foram entrar no programa federal necessariamente vão precisar se adequar a essa lógica que o Ministério tem debatido muito. Aqui em São Paulo, a CPI, embora seja um debate há muito tempo no setor, né, a Erundina fez pagamento por custo, depois o Maluf
desmontou lá na década de 90, aqui em São Paulo. BH também já teve experiências de pagamento por custo, Curitiba também, se não me engano. E o lobby, né, voltou ao pagamento passageiro. Então, São Paulo, nessa nova onda, né, pós-2013, foi a primeira a sinalizar isso. O contrato que o Haddad deixou pronto e o Covas assinou prevê isso. E o Nunes vem adiando essa adoção. Já adiou, acho que 2 vezes, se não me engano. E porque, né, para o setor interessa a lógica atual. Inclusive, tem gente que acha, né, que a tarifa zero vai interessar o empresário e tal. E às vezes não, porque se tiver uma regra de pagamento, né, como o pagamento por custo, ou por viagem, ou por quilômetro. Muito empresário se interessa pelo pagamento do passageiro porque ele consegue não prestar, né, reduzir o serviço e aumentar a lucratividade dele. Aumentar o lucro, exato. Então, parte do empresário já entendeu o que está mudando, parte ainda defende isso. Então, né, tem que ter mudanças, confronta um pouco o interesse até do setor empresarial, e São Paulo, né, adiou. Então, até quando o Nunes cria a tarifa zero agora dos domingos, pagando para o passageiro, então a gente mostrou até na campanha que a remuneração do empresariado aumentou no domingo, e a frota, ele aumentou na eleição, depois baixou de novo, a frota é a mesma. A frota reduzidíssima então a gente de domingo. precisa mudar essa lógica urgentemente. E aí, né, eu falei, São Paulo começou o debate, parou no tempo. Hoje, BH mudou o contrato para pagar por passageiro. Se não me engano, Goiânia tá mudando. O Rio acabou de lançar o edital, vai pagar por custo também. O Ministério da Cidade está pautando isso nos programas que ele apoia também. Campinas pautando um debate por custo. Então, São Paulo iniciou o debate e parou. E outras cidades até estão avançando mais que São Paulo nessa discussão hoje. Perfeito. Rafael Calabria, pesquisador do BR Cidades. Obrigado pela participação aqui de hoje no BDF Entrevista. Obrigado a vocês, obrigado pela conversa, foi muito, muito boa. Esse foi o BDF Entrevista de hoje. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, na TVT Boa. e no YouTube do Brasil de Fato. Também dá para ouvir o BDF Entrevista nas plataformas de áudio e na rádio Brasil de Fato, nos 98.9 FM. Só que ali é um pouquinho mais tarde, a partir das 9 da noite. Até a próxima.